Boa tarde. Agradecermos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 16. A indulgência. Um evangelho bem forte, porque ele começa com essa questão da indulgência, fazendo essa pergunta, né? Quando, né? Não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos. E depois ele diz: sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Eu vejo na imprensa, partindo para mais longe, que o que vende mais matéria, mais jornal, mais audiência, é um determinado tipo de notícia. Eu acho que todos vocês sabem, vende mais notícias ruins ou notícias que falam de coisas boas? Não é isso? Essa questão de estatística, né, ela é importante porque ela mostra um fato social, uma coisa que a coletividade faz. Quando eu tive a oportunidade de ler um livro chamado Liberte-se do Passado, do Jiddu Krishnamurti, ele me impactou muito, principalmente porque ele conseguiu me mostrar processos que tem dentro da minha mente que acontecem comigo. Isso até fortaleceu essas falas em que muitas vezes eu tenho que me colocar nas falas como o que a gente chama de paradigma. Por quê? Porque eu vou olhando o que está acontecendo comigo, que sou um dentro dessa coletividade. Os meus êxitos e as minhas dificuldades. E lá ele falava, demonstrava a verdade, o processo de comparação que existe dentro de nós. Depois eu fui apresentado a uma apostila muito interessante, feita de experiências, força e esperança, de um grupo de autoconhecimento chamado Buscadores de Autoestima Anônimos. Ele traz esse foco da percepção de quanto nós não nos amamos, o quanto nós temos uma baixa autoestima e o quanto nós gastamos de energia para tentarmos atender a expectativa dos outros. Como a gente vive em conformidade, se escraviza no conforme o que a gente acha que os outros pensam. Não é nem o que eles pensam, é o que a gente acha que eles pensam. Então, por causa dessa falta de amor, por causa de uma baixa autoestima, a pessoa vive em um movimento de querer agradar os outros, se comparando com os outros. O problema não é quem tem preconceito, talvez. O problema é o tanto de preconceito que nós temos conosco mesmos. Porque, como dizem os orientais antigos, um grande general
ele vai para a guerra, porque é o papel dele, é ordenado que ele vá para a guerra, mas dentro dele, ele não está em guerra. Essa é a diferença de um general que vai, executa o papel, vence, e não tem ódio, não dizima o lugar, não trucida, não humilha. Ele cumpre o papel dele e volta, porque a guerra não está dentro dele. Na verdade, ele guerreia, mas internamente ele não vai para a guerra. Dentro dele ele está apenas cumprindo o papel dele. Mas como é que cumpre o papel se muitas vezes nós nem sequer temos tempo de saber qual é o nosso papel? Se nós estamos toda hora querendo tirar que o papel é o que a gente acha que os outros pensam que a gente deve ser, e a gente vive lutando para querer ser o que os outros querem, e talvez não é nem o que eles querem, o que a gente acha que os outros querem que a gente seja. Isso é um processo que dá um desgaste mental imenso, porque começa uma coisa de comparação constante, uma alimentação a baixa autoestima, ao desvalor. Verde só é o jardim do outro, bonito só é o outro, e a gente fica num processo constante, lutando contra isso, lutando contra sermos quem nós somos, para querermos ser o que nós achamos que os outros querem que nós sejamos. E eu acho que é a partir daí que a gente começa a entender por que nós gostamos mais de notícias ruins com relação aos outros. Por que vende mais jornal de notícia ruim? Por que quando nós sentamos para falar com alguém, o assunto geralmente é crítica negativa às pessoas? A gente critica tudo, e leva um tempo, ao invés de estar se conhecendo, se autoconhecendo, se amando, só em criticar os outros. Então, quando eu li o Krishnamurti, que ele me fez enxergar esse processo dentro de mim, algumas atitudes arrefeceram, porque ele fala que a gente tem que estar atento, como na religião se diz vigiar e orar. Tem que estar olhando para mim, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, por que eu estou triste, por que eu estou zangado, o que é que está acontecendo, por que eu estou achando que é o mundo que está me fazendo zangado, que talvez não seja, provavelmente não é. É esse processo de desamor, de baixa autoestima, de comparação constante, de lutar para ser conforme o que a gente acha que os olhos dos outros querem que a gente seja. E aí nós nos tornamos pessoas amargas, e nós começamos um processo em que a gente não consegue enxergar nem desenvolver o amor dentro de nós, porque nós não nos amamos. E como é que nós vamos amar alguém se nós não nos amamos? Não é assim? Ama ao próximo como a ti mesmo. Você não se ama, você vive querendo ser quem você não é, e vive fugindo para não enxergar quem você é, e sempre isso leva a um processo constante de comparação doloroso, e que, como nós nos tornamos amargos e alimentamos a amargura dentro de nós, nós só podemos dar o que nós temos, só vai à boca o que eu tenho dentro do meu coração. Se dentro de mim não tem amor, não tem autorrespeito comigo mesmo, não tem reconhecimento, não tem gratidão para comigo e para com Deus, pelo dom da minha vida, pelas coisas boas. Quando eu vejo um copo pela metade, eu nunca vejo e acho que está quase cheio, eu sempre acho que ele está quase seco, ou meio seco. Eu não vejo o positivo. Como é que eu posso dar
amor se eu não tenho amor? Como é que eu posso dar valor se eu não me dou valor, se não tem valor dentro de mim? Eu não vou poder valorizar nada, nem ninguém, pelo que a coisa é. Por quê? Porque eu vou viver comparando a coisa com outra coisa, sempre para colocá-la para mais baixo. Por quê? Porque eu tenho às vezes um rancor dentro de mim, diante do meu desamor, da minha baixa autoestima, que me leva a não reconhecer o valor que eu tenho. E como é que eu vou reconhecer esse valor nas coisas e nas pessoas por aí afora? Não vou. Sempre vou encontrar mais defeitos do que virtudes. E aí eu me torno o meu pior inimigo, o meu pior flagelo. E se eu sou inimigo meu, como é que eu posso ser amigo de alguém? Ah, mas eu sou legal com todo mundo. Porque pode ser que você esteja querendo manipular e conquistar e seduzir essas pessoas, para que o olhar delas olhe para você e confirme, e você sente uma necessidade que lhe escraviza a confirmação dos outros. Você quer que o outro olhe para você e diga: você é bonito, você é bonita, você é bom, você é boa. E aí fica o que eles chamam de adicto, né? Escravo por aprovação alheia. Não vive, não se enxerga, e logicamente se torna um tirano de si próprio. Se você não é indulgente com você, se eu não sou indulgente comigo, como é que eu vou poder ser indulgente com alguém? Eu não conheço a indulgência. Eu não posso, de novo, dar do que eu não tenho. Como é que uma pessoa que nasce sem a língua e sem o aparelho fonador vai me dar a fala? Ela não fala. Para que a voz saia, tem que estar tudo pronto. Por isso se fala, né? Aquilo que vai à boca é o que vem de dentro do coração. Por isso que eu acho que não é egoísmo falar que a pessoa tem que se amar, porque o mandamento é esse: ama ao próximo como a ti mesmo. Você se ama? Ou você vive toda hora atrás de aprovação dos outros? Hoje, com as redes sociais, isso está muito mais claro, porque as pessoas, por exemplo, um aplicativo como o Instagram, as pessoas se sentem valorizadas pela quantidade de seguidores. Quer dizer, você não sabe se amar. E dói quando uma pessoa é cancelada, e dói quando tem poucos seguidores e você começa a ver a pessoa deixar de seguir, o número reduzir. É amor isso? Aí você se escraviza criando conteúdo para vir mais gente, para vir não sei o que, para você se sentir bem, pagando, paga anúncio, paga tudo, e acha que aquilo ali é amor. É como o cara que pega, eu vi uma história do rapaz que ele precisava tanto de aprovação, ele foi, passou no concurso, aí tem aqueles loiros, né, de todo mundo reconhecer ele, que ele passou no concurso e tal. Aí depois daquilo já ninguém falava mais. Aí ele foi, começou a beber. Ixi, a alegria dele era cada vez que ele chegava no bar e pagava tudo para todo mundo. Ele disse que foi numa dessas empresas de empréstimo uma vez, e tinha lá, por exemplo: quanto é que você me empresta? 10 mil reais. Pegou os 10 mil, botou na bolsa, foi para um gueto, uma favela onde ele gostava de beber, que as pessoas eram muito humildes, e lá ele começava, uma pessoa chegava na bodega: ei, me deu um sabão, eu pago. Ei, me deu uma caixa de fósforo, eu pago. Me deu um cartão de cigarro, eu pago. E a pessoa: ô, meu filho, legal. A carência dele profunda em ser aprovado, se endividando. Ele, concursado, gastava o dinheiro todo, o cartão já estava estourado e pegou um empréstimo.
para ir beber, pagar a bebida para os outros e pagar tudo para as pessoas humildes que iam chegando. Não era com a intenção de ajudar, era com a intenção de olhar no olho daquela pessoa e se sentir amado. Como é isso? Será que ali tem amor mesmo? Tem caridade ali? Não tem, é uma coisa de dentro. Não tem, ali tem um processo de manipulação do outro e de autoescravização, dele olhar para o outro e querer que o outro diga, ou com palavras, ou com atitudes, ou com gestos, que ele é bom. A gente falou de Jó naquele dia. Por que Jesus, quando disseram bom mestre, ele disse bom é Deus? Mas o que eu tenho falado aqui é que observar esse processo não é para me levar à depressão, à tristeza, é enxergar, porque aquilo que eu vejo e entendo como está acontecendo e que eu falo, aquilo enfraquece dentro de mim, e se eu guardo, cresce. Eu tenho que enxergar que dentro de mim tem inveja, tem ganância, tem carência, tem ira, tem luxúria, tem várias coisas. Agora, eu dizer que não tem, se tem, eu querer ser um santo sem ser, eu querer que a árvore dê frutos antes do tempo. Por isso, é difícil ser indulgente com os outros, porque dentro de nós não queremos ver o que está acontecendo. Como nós, quando eu digo, se nós temos aqueles 7 pecados capitais, e a gente não diz, ou não aceita que tem, a gente vê inveja em todo mundo, raiva em todo mundo, cobiça em todo mundo, luxúria em todo mundo, mas não vê na gente. Por quê? Porque a gente não aceita que tem. Não era muito melhor ver, aceitar que tem e aprender a ter equilíbrio, disciplina, que a gente falou aquele dia, enquanto não pode compreender e fazer com naturalidade? Controle emocional. Olha, você tem inveja? Tenho. Eu vi, isso aqui é inveja. Ai, Renato, você é ruim porque você tem inveja. Não, tenho inveja, porque eu sou humano. Só que eu procuro acolher isso e controlar. É melhor do que eu me enganar, eu querer me amar por ser quem eu não sou. Se eu enxergar que eu tenho que acolher. Acolher não é alimentar, acolher é entender e segurar a onda. Isso é uma indulgência que começa dentro de mim. Você consegue enxergar os pecados capitais dentro de você? Ou você só enxerga o pecado capital no outro? A primeira pergunta. Você consegue enxergar inveja, cobiça, preguiça, ira, luxúria dentro de você? Se você consegue enxergar, você convive com isso, controla isso, equilibra isso, pede ajuda a Deus para te ajudar com isso, você está sendo indulgente. Não está não? Você está mostrando que você se ama, que você acolhe a criança interior que tem dentro de você. E se você consegue acolher você mesmo, com as suas qualidades e as suas dificuldades, com a intenção sincera em melhorar, você está sendo ou não indulgente? Você só estaria sendo complacente, que é ficar passando a mão na sua própria cabeça, se você dissesse que tem, visse e começasse a se alimentar. É muito bom ter luxúria, é muito bom ter inveja, eu vou ter mais inveja, é outra coisa. Nesse caso da indulgência, você vê o erro, mas não se compraz no erro. Você vê o erro
porque faz parte de você e diz o quê? Eu quero melhorar. Eu preciso melhorar nisso. E eu posso. E para coisas que estão muito fortes, se for inveja demais, se for luxúria demais, se for vários tipos de adicção demais, eu peço ajuda a Deus, aos bons espíritos, a um poder superior. Procuro terapias, procuro grupos de autoconhecimento. Mas o que eu percebo é isso. Essa venda grande de notícia ruim, a gente fala mais de criticar os outros, é porque tem uma crítica muito profunda e não indulgente dentro de nós, que separa. A gente fica dizendo que não quer enxergar coisas que estão dentro de nós. Quem encara que tem, por exemplo, aqui, no processo de comparação, tem muita lógica de inveja, lógico. Quem aqui já olhou para dentro de si e conseguiu enxergar inveja, ou quem tem dificuldade de enxergar inveja dentro de si? Quem tem dificuldade de enxergar inveja dentro de si? Ninguém. Quem tem facilidade, assim, eu tenho inveja. Quem tem facilidade? Não é comum, né? Não é comum. Quem enxerga que tem inveja, por exemplo, dentro desses pecados capitais que chamavam, né? Que se sente bem com isso? Vocês se sentem bem? Não. Mas vai se matar por isso? Não. Se você vê que tem honestidade muito forte com você, com Deus, você não se compraz com isso e decide melhorar e continuar, ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Pronto. Isso é indulgência. É difícil indulgência? É não. Mas só que ela tem que vir de dentro. Na hora que eu vejo isso, eu me solidarizo com o outro. No dia que você vê que as doenças de adicção são doenças do ainda, sabe o que é a do ainda? Se você tem um problema com luxúria, adicto nessa questão dos prazeres, sexo, a luxúria, isso. Aí você vê uma pessoa que está totalmente desgarrada nisso, não consegue fazer nada, só isso. Você olha para você e pensa, se eu não me controlar, eu ainda não sou o que essa pessoa é, mas se eu continuar, eu serei. É igual a droga, lícita ou ilícita. Começa a beber, rapaz, o cara ali era rolando pelo chão, botando boneco. Aí você vai e começa a beber. Controlado, normal. Aí um dia você perdeu o controle das suas emoções quando você estava ébrio. Botou logo um boneco, perdeu o controle, pronto. Dizem que você ali passou uma linha. A partir dali, saiba, você não é mais um bebedor normal, você é um doente alcoólico. Mas só foi uma vez que eu tive um apagamento. Que é isso, apagamento? Fez as coisas e não se lembra, porque aí estava bêbado, ou bêbada. Foi só uma vez que eu esculhambei o povo, botei boneco. É porque é o começo. Ainda você não fez o que esses outros fizeram. Ainda. É só uma questão de dar continuidade. E normalmente você vê muitas pessoas louvando. Continua a beber, diz que controla, aumenta o nível de bebida, aumenta. Quando é um dia, está fazendo exatamente o que ele criticava. Pronto. É álcool, droga é do mesmo jeito. Quem é que não conhece, nesse mundo de hoje, alguém que não já usou droga e começou numa boa e depois não conseguia mais deixar? Era no começo ainda, a mesma coisa. Um dia ele estava altamente drogado, saiu de si, perdeu o controle das emoções, mas depois
teve uma ressacazinha moral, uma vergonha, passou e deu continuidade, e foi se comprazendo naquilo ali, ao invés dele olhar e ver que aquilo ali era uma limitação, que ele tinha que controlar, que ele talvez tivesse que parar. O que ele continuou fazendo? Se compraz no erro, alimenta aquilo, e tudo que eu alimento tende a crescer. Pronto, aí um dia ele está impotente frente àquilo. Está vendo? A indulgência precisava de uma humildade, dele dizer assim, ó, ei rapaz, todo mundo bebe, ó cara, tá, pai, o fulano ali bebe, nunca botou boneco, nunca nada, mas eu bebo, já comecei, vez por outra um apagamento, vez por outra um boneco, eu perco o meu controle e está aumentando. O que é a indulgência? Primeiro ela parte de uma análise honesta de dizer, e humilde de dizer, bom, aquele pode, mas eu não posso. Eu já vi que o negócio para mim é pesado. E o que é que eu faço quando eu digo que eu não posso com algo, Rogério? Ou eu não levanto, ou se eu tiver de levantar eu peço ajuda. Aí começa. Mas eu tenho que me perdoar pelo que eu fiz, eu tenho que me perdoar porque cheguei àquele nível do descontrole, eu tenho que me perdoar porque eu cheguei na ponta da ladeira em que eu vou descer rápido. Me perdoar e seguir um caminho diário, um passo de cada vez. Prometer a oração das 24 horas. Prometo que nessas 24 horas não vou querer resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Eu só posso resolver uma coisa por vez. Primeiro as coisas primeiras. Primeiro analisar. Primeiro enxergar. Primeiro me ver. Primeiro ver o que tem dentro de mim, o que está errado dentro de mim. Não negar que aquilo errado está dentro de mim. Ver. Acolher. Me perdoar, não me culpar, ser indulgente. E escolher não me comprazer com aquilo e dizer que vou mudar e começar. Pronto. A indulgência leva a gente para frente. A crítica sem indulgência leva à destruição. Ai, mas eu botei um boneco maior do mundo, esculhambei, matei. Que seja o passado, passado. Você quer mudar? Não, você quer mudar? Mas você quer mudar? Quero. Então vamos lá. O que foi que te levou a fazer isso? Você, não, eu estava embriagado e tal. Não, mas antes era o meu ego, mas vamos começar pela embriaguez? Corta isso. Depois, dá continuidade. Continuidade ao teu autoconhecimento. Tirar os defeitos de caráter. Vai fazendo inventários morais constantes. É um caminho de recuperação. Mas eu tenho que ter indulgência. E uma pessoa que se encontra dessa maneira, ela tem facilidade de ser indulgente com o outro. Uma pessoa que tem problema com álcool, mas que está em recuperação, ou seja, ela deu o primeiro passo, viu a impotência dela frente ao álcool, se agarrou num poder superior, entregou a vida dela e as vontades dela para esse poder superior, começou as coisas primeiras. Essa pessoa, quando vê um alcoólatra na rua, independentemente do nível que ela esteja, ela tem condição de entender. Lógico, se aquele alcoólatra da rua não quer mudar, o que ela faz? Nada. Porque ela está num nível de pessoa que tem uma doença, mas que não se compraz com aquilo e que quer mudar e está em recuperação. Se o outro quer descer, desça só. Se ele quiser subir, venha junto. É o que eles dizem. Quando alguém estender a mão pedindo ajuda, que a minha mão esteja lá. É por isso que tem essas entidades anônimas.
como Alcoólicos Anônimos, porque um alcoólatra vai entender o outro. Um drogadicto no Narcóticos Anônimos vai entender o outro. Alguém que tem problema com luxúria muito forte, um dependente de amor e sexo, o DASA, que tem também aqui em Fortaleza, vai entender o outro. Quem reconhece que tem baixa autoestima, um buscador de autoestima, vai entender. Um raivoso anônimo vai entender, o raivoso entende o outro. Mas a diferença é diferente alguém que tem uma adicção, uma escravidão dessa, que está na ativa, ou seja, se comprar no erro e quer continuar, de alguém que diz, eu não quero mais, eu quero mudar. Isso está dentro de mim, é incurável, progressivo, irreversível, de efeitos fatais, que antes de matar desmoraliza, mas eu não quero mais dar continuidade. Pronto. E eu tenho que ser indulgente com isso. Comigo. Mas isso, faça seus inventários. Relembre as coisas que você fez, mas se perdoe. Para que você possa continuar. Está vendo como é a indulgência? E aí você vai ver pessoas em situações parecidas. E quando você vê que elas têm o desejo sincero de mudar, você vai entender. Vai entender, inclusive, às vezes, que ela recair. Porque ele sabe que não é fácil. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil. Tem gente que vai recair 100 vezes. Tem gente que nunca vai conseguir manter a sobriedade. Mas tem gente com 50 anos de sobriedade e nunca recaiu. Aí o que você faz? Você olha para aquele e diz, se esse cara que é humano pode, eu também posso. Isso é que é bonito. Eu olho o copo meio cheio, né? Meio copo, vai dizer meio seco, está meio cheio. Ah, se aquele cara ali pode, se aquele cara que era bandido na rua, preso, tal, drogadicto, um nóia, hoje é um cidadão há 20 anos, eu posso. Estou começando agora, ó. Eu posso. Posso sim. Tão fácil encontrar esses grupos. Você entra no site Alcoólicos Anônimos, tem lá reunião por estado organizadíssimo, por cidade, dia, horário. O Narcóticos Anônimos, você bota lá o nome, ele acha até onde você está e diz a reunião mais perto pela quilometragem e o dia que está aberto. Mas Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos não. Assim, ó, todos os problemas de adicção, eu acho que são iguais, só que as partilhas são específicas. Porque nem todo dependente químico de drogas ilícitas é dependente de álcool. E vice-versa. O que está acontecendo hoje é que eles chamam cruzado. Às vezes o álcool é a porta, ele começa a beber, aí depois ele entra. Na hora que ele bebe, ele sente vontade de usar a substância. Aí ele vai. Então, normalmente, às vezes, frequenta as duas. Quem tiver a oportunidade de ler esses livros, a coisa mais linda do mundo. O livro azul de Narcóticos Anônimos, o livro azul de Alcoólicos Anônimos. Eu tive essa oportunidade de ler esse material quando eu fui convidado pelo grupo Dança Solidária para falar na rua. E eu não podia falar sobre religião, porque tinha gente que era crente, gente que era ateu, gente que era agnóstico. E eu comecei a discutir essa questão do problema da rua, da droga, do álcool. Aí fui visitar, fui ler. Aí conheci Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, dependente de amor e sexo. É. Mas é anônimo, o que é legal é isso. A pessoa, só a pessoa que pode dizer se é ou se não é. E quem vai lá pode ser um visitante. Na própria estrutura de organização tem os que são membros e os que não são, nunca usaram na organização. Então, se você quer manter o anonimato, não tem quem diga que você é. Isso é uma opção de autoconhecimento, de tomada de decisão para mudar sua. Como as famílias, por exemplo, família de pessoa que usa, que tem problema com droga, que tem problema com droga ilícita, com álcool, que é uma droga lícita. Tem o Naranon para as famílias. Parece que o Naranon agora, depois da pandemia, não estava com reunião mais física, né, presencial, mas tem online. E tem o Alanon,
mulheres e filhos de maridos de pessoas que têm problemas com álcool. Você vai fazer aquela partilha, a família vai aprender a lidar com aquilo ali, sabe? Isso é indulgência, meu povo. Eu não consigo enxergar como não sendo, porque você tem uma pessoa que tem um problema, que é uma doença, de novo, incurável, irreversível, progressiva de efeitos fatais, que antes de matar desmoraliza, mas que você não pode arrancar ela, extirpar ela da sua família. Ela é sua família. E aí você tem que saber trabalhar com aquilo, e ela tem que saber trabalhar com aquilo, se ela se reconhecer como doente. Então aí é uma indulgência de família, não é não? Porque não adianta, vou bater, vou matar, não vai dar mais problema. Você vai ver quanta gente buscando esses grupos de apoio. Tem até um grupo que é bem eclético, que eu acho que é às quartas-feiras ali perto do Dragão do Mar, que chama Amor Exigente. É bem eclético, família de pessoas que têm esses tipos de problemas. Então você vê aquilo ali, é uma indulgência. Quantas pessoas que têm problemas com dependência de amor e sexo, que é o DASA? Problemas seríssimos. Não vai deixar, se a pessoa era um pedófilo, sim, ele é seu parente, ele deixa de ser. Se ele quer recuperação, mesmo que ele não quisesse, não deixa. Um pai nunca vai deixar de ser um pai. A gente tem que resolver. Comedores compulsivos anônimos. Foi muito bom, eu comecei a ler isso. Quer dizer, a gente vai pensando que vai ajudar os outros e ver como a gente precisa e tem o que melhorar. Melhorar o defeito de caráter. Eu fui ler esse livro do Comedores Compulsivos Anônimos, fui a algumas reuniões, eu vi, comecei lá, ele dizia assim: você come suas emoções. Eu vi que era, quando eu comecei a perceber, eu emagreci 13 quilos e mantive. Realmente eu como as emoções. Tudo isso tem na internet, tão fácil o acesso hoje. Fumantes anônimos, jogadores anônimos, compradores compulsivos, eles todos usam os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, que se aplica para tudinho, e são milhões de pessoas que estão fazendo isso. Para mim, gente, eu acho que isso é exemplo de indulgência. É uma família que está tentando, perdoar a pessoa que quer mudar. Porque lá não vai recomendar uma pessoa que não quer mudar, você botar no braço, não. Todos os grupos que eu conheci, se a pessoa não quer, é assim, velho, o que vai te ensinar é uma coisa chamada fundo de poço, que aqui só tem 3 Czinhos para quem quer continuar: clínica, cadeia ou cemitério. Então, continua, cara. Agora, quem quer mudar, aí é uma indulgência medonha, viu? Venha. A frase lá é bem grande: juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Venha. É uma coisa linda, um programa lindo de 12 passos. Lindo mesmo. O Só por Hoje. Uma grande oportunidade que eu tive. Quer dizer, e você com certeza vai encontrar algum. Porque todo mundo tem defeito de caráter para mudar. Eu cheguei lá para ver, para levar para os outros, mas quando a gente começa a ler e ver, e diz: poxa, isso aqui tem em mim, que legal enxergar que tem dentro de mim, me perdoar porque tem e tentar mudar. E não dizer: ixi, inveja eu não tenho não, amor eu me amo, eu não tenho baixa autoestima, tudo eu não tenho, só quem tem é os outros. Eu já estou sendo muito violento comigo, porque se tem dentro de mim e eu esmago e apago e digo que não tem, é muito grosseiro, viu? É realmente trucidante. Você tem um pedaço de você que você nega. O caminho não é negar, o caminho é reconhecer. E se você acha que não serve, fazer o quê? Melhorar. Não alimentar, mas negar. O que eu nego, cresce. Então hoje eu nem pensava, sabia nem o que eu ia falar. Mas quando eu comecei a ver aqui indulgência, me lembrei dos anônimos. Que coisa interessante, né?
O Al-Anon quer dizer quantas mulheres, eu estou até devendo, né? Eu só leio sobre o Al-Anon, ainda não conheço a reunião, mas todas as reuniões aceitam visitantes. Eu tenho que me organizar ainda para ir para uma reunião de Al-Anon, mas a ideia é o seguinte: você tem um problema em casa com algo, com o filho, marido, ou marido com a esposa, com a filha, sei lá. Ele não quer ir, você diz, vá para um Alcoólicos Anônimos. O que ele diz? Uma colega minha agora, o filho dela com problema com droga. Aí ele disse para ela, não, mas eu vou deixar isso sozinha. Ela me falou comigo, eu passei o link, né, do Narcóticos Anônimos. Ela passou para ele, ele disse, não, eu já vi falar disso, mas eu não vou não, eu deixo sozinho. Porque o problema aí foi a coisa mais interessante, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro azul de Alcoólicos Anônimos. Ele diz assim, que é o base, né? Todos eles vêm seguindo os 12 passos de AA, emprestado. Ele diz assim, Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool e nem contra quem bebe. Aí você se impressiona. Ele diz, Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo e o egocentrismo. Fantástico. É o ego. A resposta do rapaz foi clara, eu faço é só. O grupo lá é humilde, diz, ó, se um dia você estender a mão pedindo ajuda, a nossa mão está lá, viu? E se o cara recair, volte, o grupo vai lhe incentivar a voltar. E se recair 100 vezes, ele vai estar lá 200 para te esperar. Indulgência. Só não vai se não quiser. Agora, quem não vai, essas doenças, eles dizem que são como uma vela, quando você apaga, se você passar 20 anos fora, quando você voltar, a vela começa a queimar de onde ela parou. Você não começa com quem começou a beber, não. Você começa com um boneco maior do que você nunca botou, é a continuação. Perde tudo. É uma doença, essas doenças antes de matar desmoralizam. Por isso que eles falam, é incurável, progressivo, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoraliza, perde o nome. Ali é o Noia, ali é o Papudim, não tem mais nome não. Chega em casa, todo mundo sai, eu tranco as portas, não quero deixar ele, não pode sair se ele estiver em casa, que ele pode roubar as coisas. Então eu acho assim, uma lição, né? Foi um grande presente que Deus deu na minha vida, ler e conhecer um pouco desses anônimos, esses 12 passos. E os passos são esses, ó. Os 11 passos são iguais e o primeiro passo, a depender da irmandade, muda só uma palavra. Alcoólicos Anônimos é assim, reconheça a minha impotência frente ao álcool e que a minha vida ficou ingovernável. Aí se você puxar para o narcótico, é assim, reconheça a minha impotência frente às drogas e que a minha vida ficou ingovernável. Se você botar lá para o Neuróticos Anônimos, fantástico, Neuróticos Anônimos. Tem reunião do Neuróticos Anônimos, num grupo acho que é terça-feira, atrás daquela igreja São Gerardo, na rua de trás. 7 às 9. E problema com emoções. Aí diz, reconheço minha impotência frente às emoções e que a minha vida ficou insustentável. Aí na quarta-feira lá nesse lugar que eu estou lembrando agora, que isso era no Otávio Bonfim, agora é lá. Aí é o CODA, problema com relacionamento. É quarta e sábado, 7 às 9. É assim, reconheço a minha impotência frente aos relacionamentos e que a minha vida ficou ingovernável. E o resto é tudo igual. Segundo passo, reconheça a existência de um poder superior a mim mesmo. Por que é superior a ele mesmo? Porque o problema é ego. Ego desvirtuado. Terceiro, entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de um poder superior. Quarto, faço o inventário moral. Quinto, falo para outra pessoa a natureza, para Deus e para outra pessoa a natureza da minha doença. Sexto, vou começar a rever os meus defeitos de caráter. Sétimo, o que eu não consigo rever sozinho, eu entrego, peço ajuda a Deus. Aí vai. Oitavo, fazer reparações. Nono, fazer reparações desde que não vá causar mais problema. Décimo, fazer um inventário moral todo dia. Como é que foi, o que você está fazendo, o que você está progredindo. 11º, meditação e oração.
E 12º, levar a mensagem adiante. Como? Com a sua mudança. Não é propaganda. A sua mudança atrai. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É muito bonito isso. Precisa de indulgência. Existe para mim, hoje, um exemplo mais claro de indulgência do que isso? Problemas de adicção. Está vendo? Vai dar comida ao que você quiser. Diz que tem mais de 400 irmandades usando esses 12 passos. E dando certo. Fantástico. Mas não tem que ter indulgência, Rogério, para isso? Eu acho legal quando diz que é incurável. Renato, acha é bom ser incurável? Claro, porque tem que ser humilde para saber que tem defeito. E que esse defeito precisa que você faça muito, é o que? Vigiar e orar. Presta atenção, lá, ó, vigia. Primeiro passo, reconhece a impotência. Orar, 11º, meditação e oração. Reconhece. Porque se o cara toma um tal de um chá de já tô bom, é o ego. Não está vendo que às vezes você está bem um dia, e aí a depender de com quem você ande, pessoas, ambientes e situações, você pode ter uma recaída, rapaz. Não vai. Lá eles ensinam tudo isso. Tem um livro do Alcoólicos Anônimos, um livro fantástico, Vivendo Sóbrio. Aí ele vai, rapaz, ó, pessoas, ambientes, situações que não dá certo. E lá não tem aula, o que é mais engraçado. A gente pensa que é aula, o livro tem uma teoria, né? Mas lá são partilhas. E a partilha é um espelho para o outro. Pode andar em qualquer irmandade, pode olhar na internet, é uma festa. De graça. Não cobra nada. Passa uma sacola lá para pagar o café, a pessoa dá o que quiser, se quiser e se puder. Muito bom. 2 espíritos, né? Hoje, era Bill e Bob, né? Foram os 2 criadores de Alcoólicos Anônimos em 1939. E estão aí no mundo inteiro, mais de 184 países, Rogério, trabalhando na recuperação. Sabe onde é que isso começou? Dentro de uma igreja evangélica, com um grupo que chamavam Oxfordianos. Só que eles, os criadores iniciais de Alcoólicos Anônimos, não davam para isso porque os evangélicos falavam de perfeição. E eles recaíam muito, e eles disseram assim, não, para nós não dá a perfeição, dá o aperfeiçoamento. Então, aperfeiçoamento é uma coisa constante. Pronto. Enfim, era um médico e um advogado. Morreram sem nunca recair. Bill, o advogado. Bob, o médico. Pessoas que estavam totalmente desmoralizadas. E uma ideia, hoje, recupera milhões de pessoas. Que não tem como fazer isso sem indulgência. Está vendo? A indulgência é ver o erro, não ficar só falando por falar, se perdoar, mas no sentido de que está com a vontade de não se comprazer com o erro e de melhorar. A indulgência que eu vejo é essa. Então, agradecermos a Deus por mais uma semana. De tanto ver, foi que eu aprendi a oração da serenidade, virou uma meta na minha vida. Porque o Bill encontrou isso, não se sabe, né, onde é que ele encontrou esse texto. Dizem que foi numa lápide de um túmulo. Essa oração que diz: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Pronto. Muita paz e boa semana. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração
briga. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e ora. Do dia ao fim, após os seus unidades, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e ora, e sem cessar vigia cada instante, que o imprevisto pode aqui chegar. Só com Jesus em comunhão constante é que se pode ao céu chegar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar,